A paz do Senhor, meus irmãos, a agenda de leitura de sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023, tem como título: Mortos para o pecado e vivificados em Jesus. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, o sacrifício de Jesus Cristo nos concedeu ali muitas dádivas, mas a maior delas é o privilégio de podermos nos achegar a Deus diretamente, sem um intermediário, o sacerdote, e sem a necessidade de que um animal inocente seja morto. Cristo, queridos, é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para morrer em nosso lugar e tirar o pecado do mundo. No Antigo Testamento, milhares de animais foram sacrificados a fim de apagar os pecados dos homens, mas nenhum deles teve efeito permanente. Porém, o sacrifício do Cordeiro de Deus foi perfeito e único para o perdão dos nossos pecados. Ele foi completo e pode alcançar aí todos os que creem. A reconciliação com o Pai só foi possível porque o Filho nos resgatou, nos redimiu e libertou-nos aí do poder do pecado, promovendo assim a nossa união com Deus. E essa reconciliação foi necessária, porque o nosso relacionamento com o Altíssimo estava rompido, visto que o homem pecador não pode ter comunhão com o Deus Santo. Por isso, para se voltar a Deus, é necessário uma sincera conversão, por intermédio do Espírito Santo, para então ocorrer a regeneração e a justificação do pecador pela fé em Cristo. Logo, todo esse processo de salvação, para derrubar a inimizade que havia entre nós e Deus, se deu por intermédio do sacrifício de Cristo, que pôs fim a essa separação, eliminando, portanto, a causa da inimizade e abrindo-se aí um novo e vivo caminho em direção ao Pai. O pecado, queridos, é a causa da inimizade entre Deus e a humanidade. Para que essa condição de culpado fosse eliminada da vida do ser humano, uma oferta de perdão paga por Cristo no Calvário foi necessária. Esse processo se materializa quando há conversão em nós, e então passamos a ser novas criaturas, livres do poder do pecado. Embora seja verdade que não estamos livres de pecar, pois ainda não somos plenamente transformados, Em Cristo, queridos, Deus nos vê como pessoas santas, reconciliadas e amigas dele. Por isso nós podemos lutar com ousadia contra a natureza humana pecaminosa que há dentro de nós. E uma vez reconciliados com Deus, nós fomos vivificados por ele, quando estávamos mortos em ofensas e pecados. Um estado espiritual de quem se encontra longe de Deus. Assim, queridos, o Espírito Santo operou em nós, produzindo vida espiritual como fonte transbordante, injetando em nós sede pela presença de Deus, fazendo-nos uma fonte de água viva, nos enviando para produzir muitos frutos no reino de Deus e capacitando-nos para que todos conheçam a salvação em Cristo Jesus. Assim, a maior consequência da vivificação espiritual é a disposição de pregar o Evangelho. Deus abençoe a sua vida e uma ótima sexta-feira a todos.